A nação Brasil está dominada pela maçónica Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, desde pelo menos 1822. E isto é uma coisa que mexe na cabeça das pessoas, não é? A Corporação-Estado da República Federativa do Brasil. Sim, a República Federativa do Brasil é uma corporação-Estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos desde 2002. E eu tenho vindo a trazer essas percepções nas minhas lives, principalmente. Não tenho falado tanto isso em termos de artigos. Deixo mais para as lives. Mas todas as pessoas, quando nascem, elas são registradas na Corporação-Estado República Federativa do Brasil. E quando elas são registradas, uma pessoa, um bebê, não é? Uma criança, quando é registrado, ele passa a ser também uma corporação. O registro de nascimento, se vocês olharem a certidão de nascimento, vocês peguem, devem ter a vossa certidão de nascimento aí em casa, onde vocês estiverem, vão olhar e tem lá um número de matrícula. Se vocês tiverem documentos de registro de uma casa, registro de um carro, registro de uma moto, registro de um terreno, vocês têm os papéis, vão fazer uma comparação. Peguem nos papéis do vosso registro, na vossa certidão de nascimento, e comparem com o registro dos vossos terrenos, das casas. Todos eles são bem semelhantes. Eles têm matrículas. Todos têm números de matrículas. O cidadão é dado um número de matrícula. Esse número de matrícula é bem grande. Mas ele pode-se quebrar em várias partes, porque cada parte tem um significado específico. Então, ele tem um significado. Não é por acaso que está tão grande assim. E o cidadão, quando é registrado na Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, ele torna-se também uma corporação. Ele é um corpo em ação. E um corpo em ação quer dizer que é um corpo que cria movimento económico, movimento financeiro. E ele cria contratos com outros corpos em ação. Outras corporações, cidadãos. São cidadãos-corporações. E eu costumo dar o exemplo assim mais interessante de todos, que é o casamento. O casamento é um contrato feito entre duas corporações, dois corpos em ação, onde certas cláusulas são colocadas no contrato que se parte do princípio que nenhuma das partes vai quebrar aquele contrato, aquelas cláusulas. Mas em caso de haver uma das corporações que quebre as cláusulas do contrato, então existe todo um processo de quebra contratual, que é o divórcio. E tudo isso é feito em termos burocráticos dentro da Corporação-Estado da República Federativa do Brasil. Nada mais é do que negócio. Não estou falando da relação espiritual entre as pessoas, da relação emocional. Estou falando do registro do casamento dentro da Corporação-Estado. Todos os registros são isso. A Corporação-Estado da República Federativa do Brasil, ela é simplesmente uma gangue que toma conta, administra, controla, manipula toda a nação Brasil. A nação Brasil é o que está dentro das fronteiras dela. São os povos, as línguas, a culinária, toda a cultura, são os festejos, né? Todas essas expressões culturais, a literatura, são os animais, as plantas, as montanhas, os rios. Tudo isso aí é a nação Brasil. Depois, tudo isso aí é controlado por uma corporação-Estado, a República Federativa do Brasil. E normalmente as nações elas são controladas
por regimes. Não é? Hoje em dia, no mundo, cada vez mais as pessoas estão nascendo dentro de corporações. Esse é o objetivo. E elas próprias estão sendo corporações, sem saber. Porque o sistema não incentiva as pessoas a estudarem. O sistema não incentiva as pessoas a ouvirem este tipo de assuntos, não é? Como este que eu estou aqui falando. As pessoas são sugadas no tempo e na energia. Elas têm que trabalhar toda a semana. E quando param nesse desgaste imenso de sobrevivência para pagar as contas e ter dinheiro para comer e vestir os seus filhos, quando eles param, eles não sabem o que é que hão de fazer. Então as pessoas bebem, as pessoas veem futebol, as pessoas veem MMA, as pessoas vão ao cinema, vão para o shopping, mas elas não têm tempo nem energia de estudar. Elas nem sabem que têm que estudar. Elas nem sabem que devem aperceber a prisão invisível onde elas estão escravas. Então a maior parte das pessoas não sabe disto que eu estou aqui falando. Destas percepções da realidade que eu estou aqui falando. Por isso é que nós vemos um Banco Central estar regularizando um dos maiores sacos, se não o maior saco, o maior roubo que já aconteceu aqui no Brasil. Porque a maior parte das pessoas não está nem aí. As pessoas querem futebol, praia. E hoje existe muito debate político, ideológico, opinativo, dividindo para conquistar. E essencialmente, praticamente ninguém se aprofunda neste tipo de estudo. E nós vemos que a República Federativa do Brasil, como eu já mostrei algumas vezes, ela está registrada aqui na SEC. A SEC é a Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, ela está registrada aqui. E nós, quando olhamos aqui em registrante, nós podemos ver aqui que ela foi registrada como, aqui tem o endereço do negócio. Espero que o cachorro Sansão não esteja fazendo muito barulho. E este negócio, que é a República Federativa do Brasil, registrado na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, está registrado no endereço Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício, Anexo, Sala A71, com o CEP 70048-900 Brasília. Ou este é que é o CEP. E quando nós olhamos, nós conseguimos perceber que ela foi registrada no ano 2000. Eu tenho os documentos, eu apresento os documentos agora neste que eu fechei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu mostro os documentos de registro. Está aqui o tipo de registro, o tipo de documento. Só que nós não conseguimos acessar e ver quais são os documentos onde está registrado. Isto tudo que eu estou falando aqui, como vocês acredito que estão entendendo, tem tudo a ver com o roubo que está acontecendo aqui no Brasil. Porque ele só está acontecendo porque existe todo um esquema, uma rede de camaradagem e de cumplicidade legal e até constitucional que proporciona que isso aconteça. E é preciso nós entendermos o contexto onde nós estamos inseridos. Nós estamos dentro de uma corporação-Estado e essa corporação-Estado, que é a República Federativa do Brasil, está tendo a sua soberania sobreposta por um Banco Central. E a República Federativa do Brasil é uma corporação, sendo dominada por uma outra corporação muito maior, gigantesca, com uma rede internacional centrada no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. E nós podemos ver que o Brasil não é o único, né? Nós vimos aqui que existem vários países registrados como empresas, como corporações, e uma dos mais interessantes que nós encontramos registrado é a própria rainha da Nova Zelândia. Tem uma rainha registrada como corporação. Quando eles são registrados como corporação, eles podem emitir, por exemplo, títulos de dívida, que é o que o Brasil já emitiu, a República Federativa do Brasil, que eu já mostrei, que já vai para cerca de 400 bilhões desde 2002 até hoje, cerca de 400 bilhões. Né? Então,
é aqui que nós estamos inseridos. Então o Brasil ele está dominado pela maçónica Corporação Estado República Federativa do Brasil, desde pelo menos 1822. A recuperação da soberania nacional só acontecerá após todo o brasileiro aprender onde as suas correntes estão presas. Por isso é que eu estou dizendo isto. Porque a pessoa pergunta-me, Daniel, qual a solução? Primeiro preciso entender profundamente o problema. Porque se não entender a profundidade da escravatura onde ela está inserida, do aprisionamento físico e mental onde ela está inserida, ela não consegue ver onde é que estão as paredes invisíveis. Porque nós vivemos numa prisão onde as paredes são invisíveis. Então, e só assim é que nós podemos ver, saber, descobrir uns com os outros, com o sentimento de união, porque sendo sentimento de união, vamos cair novamente na mesma história. Vamos cair em conflito e competição, guerra. Isso nós estamos a ver há milénios. Há milénios que o homem não consegue, a humanidade não está saindo disso. Por isso é que eu estou trazendo estas gotinhas de água, estes grãos de areia, este trabalho de formiguinha, para mostrar isso. Não adianta. Continuar pelo caminho de conflito e competição vai sempre levar ao mesmo. O problema não está nos modelos civilizacionais. O problema está na percepção da realidade e na falta de sentimento de união entre as pessoas, que gera toda esta estrutura toda internacional de controle financeiro, mental, social.